Grande Wally, boa tarde. Show de bola. Galera entrando aí aos pouquinhos. Grande Anthony. Tamo junto. Show de bola. Vamos dar um tempinho aí pra galera entrar, é o tempo da notificação aparecer. Leila, e aí, boa tarde. Show de bola. Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá legal? Confirma aí nos comentários. Me fala aí se o áudio tá bacana, vocês estão conseguindo me ouvir bem. Show. Beleza. Tem um delayzinho, né? Quando a pessoa escreve tem um delay. Mas é bom. Eu tenho aqui um scriptzinho, tem algumas coisinhas que eu anotei. Se olhar para o lado, você já sabe o que é. Ó, direto de Madrid, live internacional. Show de bola, show de bola. Beleza. Eu estou aos pouquinhos só aguardando o povo chegar, mas aí eu já vou falando com vocês, vocês já vão se organizando. O que acontece? Eu divulguei essa live em alguns lugares, o pessoal foi divulgando também. Mas quem tiver afim e puder, pode dar uma compartilhada nessa live. Tem um íconezinho que é o mesmo ícone do Direct, então basta clicar lá e mandar para quem você acha que vai se beneficiar dessa live. A gente vai estar falando aqui basicamente de carreira. E esse momento que a gente está vivendo é um momento estranho, né? É um momento em que a gente sabe que está todo mundo numa rotina atípica. E eu fiquei procurando qual era o melhor horário para a gente conversar sobre isso. Fala, Brunão, beleza? Então eu fiquei procurando qual era o melhor horário para a gente observar. Sergião, vamos embora, para a gente fazer essa live. Então eu escolhi esse horário que eu achei que era o final da tarde. De repente, se ficar um bom horário, a gente vai fazer sempre às quartas-feiras nesse horário. Então compartilha essa live aí, chama mais gente, que quanto mais gente puder se beneficiar desse conteúdo, melhor para a gente, né? E engraçado que eu chamei essa live de achados e perdidos. E um amigo meu me perguntou, mas por que achados e perdidos? Eu falei, porque é onde quem está perdido se acha, mas quem está achado não se perde. E aí ficou assim, porque faz todo sentido do mundo, é o nosso ponto de encontro, é o ponto de encontro para a gente estar trazendo as melhores ideias, vários insights e também aproveitar esse momento que a gente está vivendo aí de quarentena para fazer alguma coisa diferente daqui para frente. Então, basicamente, eu tenho colocado para vocês aí, já com frequência, as possibilidades que a gente tem. A gente está em todas as redes sociais hoje, né? A gente está no Twitter, no LinkedIn, no Instagram, está no Face, está no YouTube, está em todo lugar. Então, cada um tem uma preferência. O que é que eu sugiro? Que vocês procurem a rede social que vocês têm mais afinidade. Por incrível que pareça, tem muita gente que curte Facebook até hoje, tem muita gente que curte YouTube, tem muita gente que curte Twitter. Então, escolham a rede social que faz mais sentido para vocês e a gente está lá sempre com o mesmo nome, Carreira Acelerada, com pequenas diferenças, né? Basicamente, o que eu criei recentemente foi um canal do Telegram e aí, de repente, a gente pode pensar assim, mas o Telegram, o que é isso? Mais uma rede social para sobrecarregar a gente e tudo mais. O fato é que o Telegram ele é muito mais leve e muito mais interessante do que o WhatsApp, porque o WhatsApp, na verdade, você entra naquela infinidade de grupos, e aí quando você entra nessa infinidade de grupos, você simplesmente não consegue dar conta e tem muita besteira no meio e tal. A gente sabe bem como é. O Telegram é uma ferramenta muito legal, porque ela é muito direta, ela é um canal de comunicação em que só o proprietário, né, a pessoa que é dona da comunidade, vai mandar as informações para a sua audiência. Então ele é muito mais direto, ele é muito mais interessante, vai direto ao ponto, não lhe sobrecarrega e por isso que a gente preferiu criar o canal lá. E toda vez que eu estou criando conteúdo, lá no Telegram eu coloco um conteúdo adicional, eu estou sempre gravando um áudio curto, é como se fosse um mini podcast, 5 minutinhos, né, sempre que tem uma postagem, porque aí eu explico melhor aquela orientação, eu explico melhor o que eu estou querendo dizer e vou direto ao ponto. Então, para quem não tem tempo, eu recomendo fortemente o Telegram, que eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito
com os insights que a gente precisa no dia a dia, principalmente quando a gente fala de carreira. Então, eu acho que é bem bacana. Para quem está chegando agora, sejam muito bem-vindos, Paloma, Deco, show de bola, sejam bem-vindos. E aí eu vou falar um pouquinho, na verdade, de tudo aquilo que eu tenho de percepção de carreira. Eu acho que esse momento é um momento muito peculiar, porque a gente está sendo forçado a estar em casa, está sendo forçado a fugir um pouquinho da rotina, a gente não está pegando trânsito, a gente não está com os desafios que a gente tem no dia a dia, está com outros desafios agora, né? A tecnologia é um deles, mas eu acho que é um momento muito propício para a gente pensar um pouquinho sobre vida profissional. A carreira acelerada é um conceito que traz muita coisa por trás, que é muito mais abrangente. Na realidade, a gente fala de relação com vida profissional, com trabalho. E aí é super importante a gente compreender o valor que isso tem na nossa vida, do quanto isso impacta, do quanto isso, de fato, vai impactar, inclusive no nosso modo de vida, inclusive como a gente encara as coisas que a gente está envolvido, inclusive na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, na nossa qualidade de vida, no nosso equilíbrio, na nossa prosperidade, enfim, ansiedade, pressão. O trabalho é importante demais para a gente não dar atenção a ele. É algo muito relevante para a gente não dar a devida atenção para ele. Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu consegui, lá atrás, eu gravei alguns vídeos contando um pouquinho da minha história no meu perfil pessoal, antes de criar o Carreira Acelerada, e algumas pessoas ficaram pedindo um pouquinho mais, falando, pô, mas você não terminou de contar a história. Eu falei, porque eu vou fazer um vídeo depois mais completo, que eu vou contar a história profissional completa. Mas eu vou tentar fazer de uma forma resumida aqui um pouquinho dessa trajetória, né, desses 20 anos de carreira que eu completei esse ano e que são apenas o começo. Eu costumo dizer que eu sou um pouquinho como você, eu sou um pouquinho como cada um de vocês que está me ouvindo hoje, porque eu vivi tudo que eu vivi na minha carreira até o momento profissionalmente do jeito que todo mundo viveu. Então eu nunca fui uma pessoa que teve privilégio, eu não tive ninguém para me indicar para nada, eu não tive costas quentes, eu não tive nada disso. Eu comecei do zero mesmo, né? Foi do básico. Eu comecei ralando, pegando meu ônibus todo dia, pegando chuva, sol, trânsito, engarrafamento, tomando porrada em cima de porrada, ganhando pouco, não conseguindo fazer nada do que eu queria revoltado contra o sistema em várias possibilidades, em vários momentos eu tive isso, de dizer, pô, mas isso não devia ser assim, pô, meu chefe não tinha que ser assim, minha vida não tinha que ser assim. E eu sempre fui aquele tipo de pessoa que trabalhou muito, eu sempre dei muito valor ao meu trabalho, eu sempre dei muito valor à minha experiência profissional, e hoje eu percebo com clareza que isso valeu muito a pena para mim, porque esse olhar estava sempre presente. E os meus desafios não eram desafios diferentes de ninguém, eu passei por todos os desafios que todo mundo passou. E a única coisa que eu queria era realmente ser reconhecido, a única coisa que eu queria era crescer na minha carreira, me sentir bem com a minha carreira, eu queria ter boas relações profissionais, eu queria aprender, eu queria me desenvolver, mas eu sempre tinha a impressão de que as coisas não aconteciam da maneira como eu esperava, não aconteciam na velocidade que eu esperava, e eu ficava ansioso, ficava chateado, ficava achando que eu estava no lugar errado, achando que eu estava fazendo as coisas diferentes do que deveriam ser feitas, achando que talvez tivesse algum atalho, talvez tivesse alguma coisa diferente daquilo que eu vinha fazendo até então. E eu queria ser notado, eu queria, de fato, ter perspectiva, né? Isso sempre esteve presente na minha vida. E aí teve muitos momentos, eu vivia boa parte da minha vida profissional, eu vivi dentro de uma perspectiva de funcionário. Eu sempre fui funcionário, sempre fui colaborador, eu sempre trabalhei em empresas de todos os portes, né? Trabalhei em várias empresas grandes, trabalhei em empresas médias, trabalhei em empresa pequena, e tive alguns momentos de empreendedorismo, tive algumas experiências profissionais como empreendedor que foram maravilhosas também, mas que também não foram aquelas experiências que trouxeram uma ascensão profissional. Isso não aconteceu, isso foi realmente parte da minha trajetória e experiência. Então, com o passar do tempo, o que acabou acontecendo? Eu comecei a passar por experiências muito duras, muito difíceis. Claro que cada um tem sua história, cada um tem a sua maneira
de se relacionar com as suas dificuldades e com as suas dores, mas eu tive momentos muito duros, né? E em alguns momentos eu senti realmente um peso muito grande. E são histórias que eu não costumo contar, são histórias que pouca gente sabe, mas no auge do desespero, eu ia chorar escondido no banheiro do shopping, porque não tinha onde chorar, né? De tão impactado que eu estava com a situação que eu mesmo me impus, não foi a vida que impôs, não, eu mesmo acabei me impondo situações que me fragilizaram. E ao mesmo tempo eu sofria muito com o processo, então eu tinha que chorar escondido porque eu não tinha onde chorar em determinado momento da minha carreira. Um outro momento que me marcou muito nessa sensação de frustração foi um dia que eu já estava numa fase bem difícil financeiramente, e aí eu fui parar num posto de gasolina para tomar um café da manhã. Estava resolvendo alguma coisa no carro e tal, e aí o café da manhã eu não esqueço nunca, foi R$6, R$6. E aí eu peguei a carteira, não tinha dinheiro na carteira, e eu fui olhar cartão e não tinha cartão, aí eu fui ver se tinha cheque, não tinha cheque, aí eu estava sem saldo numa conta, sem saldo na outra conta, resultado eu não tinha R$6 para pagar um café da manhã. E foi desesperador para mim perceber a situação que eu me coloquei, e como foi difícil para mim perceber o quanto eu tinha dado um passo, na verdade, diferente do que eu imaginava, com consequências diferentes do que eu imaginava na minha carreira. E aí, isso foi passando com o tempo, porque nada como o tempo, né? O tempo faz isso com a gente vai se aprimorando, a gente vai crescendo, a gente passa por dificuldades. Tem um grande amigo meu, Thiago, que fala sempre assim, Saulo, só dói enquanto dói. Depois que passa, velho, parou, você nem lembra mais da dor direito. Então, é uma questão de você ter coragem para enfrentar as dores da vida. E aí assim foi, eu fui me desenvolvendo, fui crescendo, voltei para o mercado de trabalho, fiquei desempregado algumas vezes, e é assim mesmo, é da vida. E aos pouquinhos eu fui construindo a minha trajetória. E aí, passando por várias empresas, em algum momento a coisa começou a melhorar, a coisa começou a andar, eu comecei a ficar um pouco mais paciente, eu comecei a ficar um pouco mais integrado, eu comecei a entender um pouquinho como é que funcionava esse ambiente corporativo, como é que funcionava essa dinâmica corporativa, e eu comecei a olhar para a minha carreira de uma maneira mais construtiva, porque não tinha sido até então desse jeito, sabe? E começou a ficar de uma forma mais construtiva, e pouco a pouco eu comecei a perceber que existiam padrões, eu comecei a perceber que existiam eventos que se repetiam ao longo do tempo. Pouco a pouco eu comecei a perceber que os relacionamentos, né, e quando você tem experiência isso acontece, eles começam a ser construídos de uma maneira mais ou menos parecida em todo lugar que você passa, que o seu comportamento começa a ser o mesmo, mais ou menos pelos mesmos lugares que você passa, pelos mesmos caminhos, e as situações se repetem, as situações vão acontecendo, ciclicamente você cai nas mesmas armadilhas e você normalmente vai tentar fazer de uma forma diferente se você estiver atento, se você estiver presente para isso. Então, não foi diferente comigo, eu comecei a perceber esses padrões, e eu me recordo mais ou menos em torno de 4 anos, mais ou menos, uns 6 anos atrás, eu percebi que alguma coisa mudou em mim, sabe? E eu me lembro que eu li aquele livro Sonho Grande, da Cristina Correia, e aí aquele livro mexeu muito comigo, inclusive eu recomendo muito que vocês leiam esse livro, Sonho Grande, para quem não leu. É um livro fácil, leve, de fácil leitura. Tem um vídeo que eu gravei, dos vídeos que eu gravei falando sobre esse livro. Por que eu gravei o vídeo falando sobre esse livro? Porque esse livro mexeu muito comigo na maneira como eu passei a enxergar a minha vida profissional e o mercado de trabalho. Não que tivesse nada espetacular ali, dizendo nada não, mas eu acho que combinou o momento com os insights que eu precisava. E aí, lendo o Sonho Grande, eu comecei a perceber que as coisas passaram a fazer mais sentido para mim. Então, alguma coisa aconteceu na minha vida. E depois disso, depois desse momento, de repente, as coisas começaram a acontecer muito rápido na minha carreira. Pouco a pouco, eu comecei a perceber a minha remuneração crescendo muito, eu comecei a ter saltos muito grandes de cargo, eu comecei a ser promovido em sequência,
né? E passei a assumir funções de gerência. Eu já era coordenação, e passei a assumir funções de gerência. Depois passei a assumir funções de direção. Eu comecei a ser requisitado. Eu comecei a ter várias oportunidades profissionais acontecendo a partir daí, né? E é engraçado. Eu me lembro quando eu estava no Rio de Janeiro, eu passei por muitos lugares. Eu estava procurando uma maneira de conseguir emprego. Eu não conseguia emprego, e aí eu já trabalhando, né? Mas eu queria mudar e não conseguia. E aí o que é que eu comecei a fazer? Tati vai lembrar disso. Tati está na live também, para quem conhece a minha esposa. Eu comecei a imprimir uma cacetada de currículo. Eu falei, bom, se a galera não está querendo um currículo online, eu vou no currículo impresso. A gente imprimiu uns 70 currículos. Eu peguei endereço, etiquetei, mandei para todo mundo. Eu só tive 2 retornos. Eu mandei 70, só tive 2 retornos. Um retorno dizia que a empresa não estava mais naquele local, tinha mudado de endereço, né? E o outro foi que cadastrasse o meu currículo online. Então os outros 68 não foram para lugar nenhum. Então foi bem interessante isso, porque demonstrou que eu estava fazendo a coisa errada, do jeito errado, e não era bem esse caminho. E aí voltando para um pouquinho mais para frente, lá para 2014, 2015, a coisa começou a acontecer. E a coisa começou a acontecer de forma muito rápida, e eu comecei a perceber que existia um padrão, que existia um método para isso. A maneira como você se relaciona, como se comunica, como se posiciona, como você enfrenta os riscos, como você toma decisões, como você trabalha a sua produtividade, a maneira como você se posiciona nas discussões, os riscos que você passa a correr, a maneira como você passa a encarar a sua vida profissional, como você passa a encarar as frustrações, como você passa a encarar aquilo que você espera do trabalho e a maneira como o propósito emerge diante de tudo isso. Então eu acho que foi o grande salto que aconteceu na minha vida a partir daí. E aí, durante muito tempo, eu estava fazendo uma coisa muito bacana na área de gestão. Eu sou administrador, eu passei muitos anos trabalhando em diferentes áreas. Eu trabalhei com projeto social, com finanças, banco, trabalhei com consultoria há muito tempo, mas eu realmente me encontrei na área de educação. A área de educação foi que mexeu comigo de uma maneira absurda, né? E eu, na educação, no ensino superior, acabei me encontrando de uma forma bem diferente, bem diferente. É uma coisa muito nobre, e nos últimos 8 anos, eu tenho trabalhado com educação, com ensino superior, com educação básica, com educação à distância e tal. E isso mexeu muito comigo, porque eu passei a ser professor. E aí esse lado educador, esse lado professor, aquele lado de quem trabalha com conhecimento, falou mais alto para mim do que o lado gestor. E hoje eu estou aqui, e foi por isso, efetivamente, que eu criei o Carreira Acelerada, porque esse lado educador tem falado cada vez mais alto, né? E a gente, ano passado, criou o Carreira Acelerada justamente para poder transmitir um pouquinho da nossa experiência, porque depois de tudo que eu passei, depois de tudo que eu experimentei, depois de tudo que eu aprendi, eu comecei a perceber que, de fato, a gente não precisa sofrer tanto na nossa vida profissional. A gente não precisa passar tanto perrengue na nossa vida profissional, não precisa ser tão sofrido, não precisa ser tão doloroso, não precisa ser assim, sabe? Eu sou a prova viva de que não precisa ser assim. Agora a gente precisa realmente de um olhar diferente, a gente precisa realmente se posicionar de uma maneira diferente. Hoje, que eu resolvi fazer essa live, falei um pouquinho no começo para quem estava já conectado, mas eu resolvi fazer esse momento justamente para mostrar isso para as pessoas, sabe? Eu criei o Carreira Acelerada para mostrar para as pessoas que não precisa ser assim. A vida profissional da gente pode ser muito melhor, ter muito mais qualidade, ter muito mais significado, sim. É claro que não é um mar de rosas repleto de purpurina, como muita gente vende por aí, não é isso, nunca vai ser isso, mas também não precisa ser tão carregado, tão tenso, tão sofrido, tão difícil, tão pesado na nossa vida. Para pensar, a gente acorda lá às 6, 7 horas da manhã, às vezes antes disso, né? E do momento que a gente acorda, a gente começa a se preparar para ir trabalhar. A gente começa a tomar café, se arrumar filho, levar filho na escola, ou às vezes a gente mora sozinho, enfim. A gente já começa a pensar no horário do trabalho, na roupa do trabalho, que não pode se atrasar nisso, naquilo, como é que vai, como é que vem, nas coisas que tem para fazer, na reunião que tem que fazer. E a partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente se desloca para o trabalho, e aí sim a gente de fato vai
iniciar as nossas atividades profissionais. Mas isso começa muito antes e termina muito depois. Quando a gente sai 6, 7, 8 horas da noite e chega em casa, a gente ainda está impregnado daquela energia de trabalho, né? E aí quando chega 8 horas, tudo que a gente quer é descansar, tudo que a gente quer é se anestesiar de alguma forma, tudo que a gente quer é curtir um pouquinho que falta de tempo da família, e para quem estuda e faz alguma outra coisa fica muito mais difícil realmente. Então o trabalho, o que é que eu quero dizer com isso na verdade? O trabalho é algo importante demais do momento que começa na nossa rotina até o momento que teoricamente termina, e essa janela de tempo é quase a nossa vida toda consciente. E anos e anos e anos e anos e anos e anos, é isso. Então, se a gente não encarar o trabalho de uma maneira diferente, nós nunca vamos ter saúde mental, nós nunca vamos ter a possibilidade de nos realizarmos, não vamos ter nunca a possibilidade de construir coisas bacanas, porque a gente vai estar sempre legando em segundo plano. Chega um momento que a gente convenciona muito em deixar a coisa de lado, chega um momento que a gente meio que desiste da nossa trajetória profissional, vai empurrando com a barriga, Eu gravei um vídeo, né, o Drops 365, que eu postei hoje, que fala exatamente sobre isso. Não faça isso com você, não faça isso com você. Você merece mais do que uma vida profissional dessa natureza. Pode ser muito melhor, pode ser muito mais qualificado. E é essa a proposta do Carreira Acelerada, que a gente acelere as coisas que estão travando a gente para que a gente possa ter uma vida profissional muito mais rica, muito mais produtiva, com muito mais qualidade. E aí eu vou entrar no conteúdo propriamente dito. Às vezes parece que é uma coisa boba, às vezes parece que é uma coisa menor, mas todo grande movimento, tudo aquilo que é grande que a gente quer construir começa por um primeiro passo. É um pequeno passo, é um primeiro passo que te tira da inércia. É um passo que faz total diferença do que vem em seguida. E esse passo é simples. Esse passo é simples, mas é de grande relevância. Aquilo que você precisa fazer em primeiro lugar é dar atenção à sua carreira. É isso. Simples assim. Dar atenção à sua carreira. Como é que você dá atenção à sua carreira? É você parar ali todos os dias para cuidar dela. Todos os dias para nutrir ela. Todos os dias para você fazer algo de valor. Não é uma tarefinha que você tem que fazer para trabalho. Não é o tipo de coisa que você topa no meio do caminho e tem que fazer. Não é isso. É reflexão e é atitude. Então, assim, primeiro compromisso que eu espero que a gente saia desse encontro aqui hoje é justamente esse. Que vocês, a partir de agora, reservem um momento em seu dia para dar atenção ao trabalho, a olhar com uma outra lente para o trabalho, a pensar em termos não de tarefa, mas em termos de trajetória. Você constrói a sua história. Então a sua história precisa ser construída todos os dias. Ela não é construída às vezes. Ela não é construída na hora que dá. Ela não é construída na hora que você tem um tempinho para pensar ou numa conversa ocasional. Você precisa construir a sua carreira. Então, a primeira coisa é: se comprometa a dar atenção a ela. Se comprometa a parar todos os dias e fazer uma reflexão e uma atitude que de fato agregue valor. Então, seja atualizando o seu LinkedIn. Às vezes a pessoa acha que o LinkedIn é um currículo online. Eu todos os dias uso o LinkedIn várias e várias e várias vezes ao dia há 12 anos. Eu uso o LinkedIn há 12 anos. 12 anos o LinkedIn não estava nem em português ainda, pra vocês terem uma ideia. É uma grande ferramenta networking. Grande ferramenta. Então, é muito mais do que um currículo online. Sugiro a vocês, utilizem o LinkedIn de uma maneira mais consistente. Algumas das pessoas que estão aqui na live já ouviram eu falar isso durante muitas e muitas e muitas vezes de forma veemente. Se você quer fazer efetivamente um relacionamento profissional de qualidade, vá para o LinkedIn. O Instagram é muito bom. Mas relacionamento profissional você vai encontrar em outros lugares. Então, voltando, seja você atualizando o LinkedIn, seja você buscando network, você buscando nutrir as relações profissionais, e aí não é só nutrir as relações pessoais. Paloma está aqui dizendo: eu ouvi bastante. Eu sei que você ouviu bastante. Talvez tenha sido uma das que mais ouviram. Dorinha chegando, Diogo. Muito bom. Então, o que acaba acontecendo?
networking de qualidade, sabe? Produtivo, relações produtivas. Às vezes a gente faz a gente trabalha com as pessoas, a gente passa pelas empresas, o tempo passa e a gente perde o contato. Então não tem nada mais prejudicial. O maior ativo que a gente tem são as nossas relações. O maior ativo que a gente constrói na nossa vida são as relações que a gente nutre ao longo do tempo. E aí o que acaba acontecendo? A gente perde o contato com as pessoas. A gente tem tantas pessoas que a gente se deu bem no trabalho, que a gente gosta no trabalho, que a gente desenvolve boas parcerias e chega um determinado momento a gente deixa de lado. Então networking é a mesma coisa. Não acho que networking é aquele momento que você precisa de networking. Não é isso. O networking você tem que estar sempre nutrindo, sempre nutrindo, sempre nutrindo, para um dia, quem sabe, se você precisar, a pessoa vai lembrar de você. Né? Então, é importante que você construa relações produtivas de trabalho e que você desenvolva networking e é de maneira simples. Hoje ninguém mais liga para ninguém, mas manda um zap para a pessoa. Eu não tenho muito tempo que eu voltei a ter contato com pessoas que trabalharam comigo há 12 anos atrás, há 13 anos atrás no Rio de Janeiro. Então, eu também acabei me afastando e a vida vem, e a gente tem filho. Antônio está assistindo pelo WhatsApp, legal. Manda ele tomar vergonha na cara e entrar no Instagram. E aí, quando você tem boas parcerias, você tende a construir oportunidades futuras, janelas futuras, construções que, na verdade, você já deixou a marca. Quando as pessoas te conhecem, quando as pessoas convivem com você, quando as pessoas têm a oportunidade de ver a sua qualidade profissional sem nenhum tipo de intenção, né, sem nenhum tipo de manipulação, as pessoas te conhecem pelo que você é, pelo trabalho que você desenvolveu, pela maneira como você se relacionou, pela maneira como você construiu a relação. E você entregou resultados, você cumpriu prazos, enfim, você trouxe toda a sua qualidade profissional para a relação. Então, essas pessoas que te veem bem, essas pessoas que têm um bom olhar sobre quem você é enquanto profissional, são pessoas que vão te indicar lá na frente com oportunidade. Porque o mundo dá muitas voltas, o mundo é muito cíclico. Hoje você está aqui numa situação, aí a pessoa está diferente. Lá na frente, a pessoa está trabalhando em outro lugar, lembra de você, te encontra por acaso em algum lugar, você topa com a pessoa no aeroporto, você topa com a pessoa na praia, você está no shopping, encontra a pessoa, marca, toma um café, tem algum amigo em comum, enfim. Então, as relações produtivas de trabalho, são relações que você precisa nutrir, né? Não precisa ser amigo, tem que ser parceiro, é diferente, entende? Não precisa ter essa expectativa de amizade, não. Amizade é outra coisa, mas tem que ter essa coisa de nutrir a relação. Como é que você nutre o networking? De várias formas. Seja você entendendo quais são as expectativas do outro e aí sabendo ouvir o que cada um quer fazer, o que cada um tem como objetivo de vida. E aí dá informação, apresentar pessoas, né? Você discutir sobre o assunto com ela. Quem tem um objetivo específico tende a ter também uma abertura maior para os assuntos que são do seu interesse. E parar com essa coisa de procurar as pessoas para pedir coisas, sabe? Isso não tem jeito, ninguém vai te ajudar, ninguém... Por mais que gostem de você, as pessoas não vão te ajudar porque tem pena de você ou porque você é gente boa. Isso não vai acontecer, não é assim que se faz networking. Networking você vai construindo, você vai efetivamente trazendo na relação esse tipo de coisa, esse tipo de olhar que é diferente efetivamente, e você vai doando, você vai se entregando, você vai doando, você vai doando, você vai doando. Isso faz com que você tenha uma sementinha plantada de reciprocidade. É uma sementinha plantada de reciprocidade. Essa sementinha plantada, ela vai florescer em algum momento, ela vai, né, ser semeada, ela vai ser nutrida, ela vai crescer, ela vai dar bons frutos. Isso você pode ter certeza absoluta, isso vai acontecer. É natural. No dia que você precisar, as sementes estão plantadas. No dia que você precisar, que você ligar para qualquer uma dessas pessoas que te conhecem e que você só ajudou elas, sem a menor intenção de obter qualquer favorecimento desse tipo, adivinha o que vai acontecer? As portas vão estar sempre abertas para você. Principalmente se você for um bom profissional, principalmente se você conseguir entregar dentro do seu ambiente profissional tudo aquilo que as pessoas enxergam com bons olhos. É por isso que eu gravei um Drops outro dia falando justamente disso. Todo mundo observa todo mundo. Todo mundo observa todo mundo. Você está sendo observado o tempo inteiro. As pessoas estão vendo o que é que você está fazendo. Então,
Não se engane, é assim que se conquistam boas oportunidades profissionais, né? E eu percebo que dar atenção à carreira todos os dias efetivamente está vinculado a isso. Um segundo ponto sobre o que a gente vem falando, e talvez seja o grande cerne da questão, que é basicamente o que eu falei quando eu fiz esse convite para a live, que é justamente a gente tomar a decisão que muda o jogo, tomar a decisão que muda tudo, tomar uma decisão que efetivamente faz toda a diferença, né? E a decisão efetivamente é uma decisão de carreira, né? A decisão que a gente fala diz respeito a você basicamente entrar de cabeça na sua trajetória profissional, sabe? Volto a dizer, é algo relevante demais para você fazer nas horas vagas, ou para você se sentir como um burro de carga em todo lugar que você está, a você achar que está sempre sendo explorado, que as pessoas não prestam, que não sei quem é falso com você, e que não sei o que lá, e que as pessoas... Você refletir sobre o seu comportamento, você refletir sobre os seus posicionamentos, você refletir sobre os padrões. Eu acho que o mais importante em termos de tomar a decisão é perceber os padrões que se repetem na sua carreira. Eu vou dar um exemplo bem claro no meu caso. Eu tinha um padrão que se repetia. Eu sempre tinha a percepção de que eu tinha chefes ruins. Eu tinha gestores ruins, eu tinha gestores despreparados e volta e meia eu acabava tendo algum tipo de briga com meus gestores. Eu até 2011, mais ou menos, eu tinha essa percepção. Eu notei esse padrão em 2011. De repente eu tive uma briga com o gestor que eu tive, uma briga assim, briga de trabalho, de opinião, né? E aí eu fiquei até mais tarde no trabalho pensando, cara, mas pô, isso sempre acontece comigo. Aí deu estalo, pô, isso sempre acontece comigo. Olha o que isso quer dizer. Se alguma coisa sempre acontece com você e se essa coisa sempre te incomoda, tá aí um padrão. Tá aí um padrão. No meu caso, foi a minha relação de poder, foi a relação de líder-liderado, ou chefe subordinado, enfim. No meu caso foi isso, para você poderia ser uma outra coisa, mas o fato existia um padrão e esse padrão se repetia. O que é que eu falava para mim? Pô, mas eu só queria ter um chefe melhor, eu só queria ter uma pessoa parceira, eu só queria ter uma pessoa que entendesse de liderança e gestão, eu só queria ter uma pessoa que de repente compreendesse que eu posso colaborar, que eu posso ajudar, eu estou aqui, eu sou uma mente pensante, eu não sou um cara que só martela lá o prego, não, eu quero construir junto, eu quero colaborar, enfim, eram as minhas expectativas na hora e isso era muito interessante de perceber que esse padrão se repetia e aí está a grande oportunidade, grande Léo, chegando aí, tamo junto. Então, é o grande momento que você tem para parar para pensar e refletir especificamente por que isso acontece tantas vezes com você. E digo mais, se você olhar ao seu redor, talvez só aconteça com você, não aconteça com os outros, só aconteça com você. Por quê? Por que isso sempre acontece comigo? Por que isso acontece comigo o tempo inteiro em todo lugar que eu estou? Eu tenho gestores diferentes, eu tenho colegas diferentes, eu tenho desafios diferentes, eu tenho contextos diferentes e a coisa continua acontecendo comigo. Por que isso acontece comigo? E aí romper essa coisa de ser vítima do mundo, romper aquela coisa de que é algo externo a você. Eu tive esse dilema durante muitos anos na vida. Rompa esse dilema que você tem de que você é vítima do mundo e de que as coisas efetivamente acontecem com você de forma injusta. Não. O que você pode fazer a respeito? O que você pode fazer a respeito? O que de repente está acontecendo sempre em sua vida, em qualquer lugar que você esteja? O mundo todo está errado? O mundo todo lhe persegue? Não pode ser assim. Então, esse tipo de reflexão, esse tipo de parada, esse tipo de atenção, esse tipo de olhar que você tem que ter diferente para a sua carreira é isso. E uma outra dica que eu dou é o seguinte, comece a pensar na sua carreira numa perspectiva de décadas. Pare de pensar na sua carreira numa perspectiva de meses, ou de anos, ou de poucos anos. Comece a pensar na sua carreira numa perspectiva de décadas, porque é assim que se constroem carreiras de valor. É assim que você consegue efetivamente construir resultados consistentes ao longo do tempo. Independente de qualquer pessoa, independente de qualquer contexto, independente de qualquer chefe, independente de qualquer desafio, pense, reflita. Esse tempo que você vai guardar para olhar para a sua carreira, comece a utilizar isso
essa reflexão numa perspectiva de décadas. Como é que eu vou estar em 5, em 10, em 15, em 20 anos? Como é que eu estava há 5, 10, 15, 20 anos atrás? Né? Muito provavelmente você vai ter 1 milhão de arrependimentos. E aí é uma outra dica que eu dou a vocês. Né? Uma coisa que eu acho que é super importante, a gente precisa valorizar aquilo que a gente construiu na nossa vida, sabe? Aquilo que a gente construiu na nossa vida profissional. A coisa mais importante que nós temos, um dos maiores ativos que a gente tem, são as experiências que a gente conseguiu obter ao longo da vida. São as experiências, não é outra coisa. São os desafios que você passou, os desafios que você superou, os desafios que você enfrentou. Ou talvez, na sua percepção, você tenha fracassado. Eu fracassei naquilo ali, enfim, não importa. Esse tipo de ativo só você tem, isso é único, só você tem esse ativo. Então, dê muito valor ao que você construiu, dê muito valor ao conhecimento que você obteve, tenha muito valor, dê muito valor às experiências que você passou, dê muito valor ao que você sabe fazer. Você não precisa ser um ás, você não precisa ser uma pessoa espetacular, você não precisa ser, não é isso, sabe? Dê muito valor a tudo aquilo que você aprendeu, a tudo aquilo que você enfrentou, a todas as vitórias que você teve, todos os desafios que você entende que não conseguiu superar. Por quê? Porque é a partir daí que você vai superar os próximos. Isso que lhe torna um profissional único, isso que lhe torna um profissional diferenciado. É isso que faz com que você seja quem você é como profissional. Então, a gente fica muito focado naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente não conseguiu, naquilo que teoricamente, hipoteticamente deveria ser, e não é nada disso. Não é nada disso. O que a gente precisa efetivamente é valorizar o que a gente construiu, entender as nossas potencialidades, cuidar das nossas fragilidades, é claro, mas assim, é focar muito naquilo que a gente quer construir para a nossa vida, sabe? Está na nossa mão, não está na mão de ninguém não, está na nossa mão. Isso pode ter certeza. E aí, tomar decisões de carreira envolvem basicamente você tomar decisões baseadas em autoconhecimento, tomar decisões baseadas naquilo que você entende que você conseguiu construir, naquilo que você entende que você tem de potencialidade, naquilo que você entende que você gosta. Uma vez eu estava vendo um canal sobre Vedanta, um estudo espiritualista sobre os Vedas indianos. E tem um cara que fala lá, eu não esqueci o nome do canal, acho que Isso é Vedanta, se eu não me engano. Muito bacana. E aí o cara fala o seguinte, quando uma pessoa pergunta a você assim, o que você gosta de fazer? Ou por que você faz determinado coisa? Saulo, por que você é administrador? Saulo, por que você é professor? Aí, se sua resposta for diferente de alguma forma daquela que você faz assim, porque eu gosto. Eu sou professor porque eu gosto. Eu sou gestor, eu sou administrador porque eu gosto. Se você pergunta para o surfista, cara, por que você surfa? Ele fala assim, porque eu gosto. Se for diferente disso, é a gente que está tornando a coisa complexa demais, sabe? E eu demorei muito tempo para compreender isso. Mas foi uma sacada, foi um insight importante para mim. E aí eu percebi justamente isso. Cara, é isso. É só isso. Todo aquele excesso de coisas, de pensamentos, de coisas que a gente vai construindo, que a gente tem que definir a nossa vida e a nossa carreira com base em 1000 variáveis. Não tem 1000 variáveis, não. O que você tem afinidade para fazer? O que você curte fazer? O que você é feliz fazendo? O que você gosta de fazer? É isso, a vida profissional é essa. A gente tem 1 milhão de papéis sociais que a gente pode construir. 1 milhão, a gente pode fazer o que a gente quiser. Né? Todo mundo consegue ser jogador de futebol ou cantor sertanejo, mas tudo bem. Né? Em geral, a gente consegue fazer 90% do que a gente quer fazer. Então, nada mais do que isso. Escolha. Tome decisões de carreira, escolha caminhos porque você gosta, porque você se sente bem, porque faz bem para você, porque isso tudo muda muito, sabe? Hoje você gosta de uma coisa, daqui a 10 anos você vai gostar de outra completamente diferente. Eu não me imaginava sendo professor há 10 anos atrás, não. Eu imaginava outra coisa, mas não professor. Então, as coisas que eu gosto hoje, há 10 anos atrás, eu não imaginava, há 20 anos atrás que eu não imaginava mesmo. Aí é que eu não imaginava mesmo. Então, é muito bacana quando a gente tem a gente se permite ter a liberdade de escolha. Mesmo que isso não seja realidade ainda, mas a escolha só depende de você, no seu tempo e espaço, só de você. Então, é esse tipo de decisão que você tem que tomar, sabe? É esse tipo de decisão, baseada em autoconhecimento e baseado numa coisa boba, numa coisa simples, de
você gosta de fazer. E o terceiro ponto, baseado em cima disso, é isso aí, é que a Lili está falando aqui, ó, porque sim, hashtag porque sim, é isso aí, porque sim, é porque é, sabe? É porque é. E a gente tem dificuldade em entender isso, né, Lili? É difícil, cara. E aí a terceira coisa, né? Como é que você se posiciona? Como é que você se posiciona no seu mercado, né? Naquilo que você faz, seja no setor público, seja no setor privado, seja como empreendedor, seja no que for, vida profissional, sabe? Como é que você se posiciona na sua vida profissional de uma maneira que você consiga compreender bem o contexto que você está? Eu acho que uma das coisas mais relevantes que esse movimento de startup trouxe para o mundo foi justamente ter esse olhar diferente para as coisas, sabe? A gente precisa aprender a perceber as dores daquele negócio que a gente está lá trabalhando. Se a gente trabalha no hospital, tipo o Lari está aí, quase trabalhando no hospital, cara, qual é a dor? Né? Qual é a dor do hospital? Qual é a dor daquele empreendimento? Qual é a dor daquele contexto? Qual é o maior desafio? Qual é a maior dificuldade? Qual é a maior, o maior desafio que quem está à frente desse tipo de negócio tem? Sabe? Se você consegue criar esse olhar, e isso tem técnica, isso tem método, sabe? Isso tem método. Como é que você avalia uma dor? Como é que você descobre qual é a maior dor? Vou dar um outro exemplo. Por exemplo, eu trabalhava com ensino superior, gestor no ensino superior e tudo mais. A maior dor que aconteceu nos últimos anos no ensino superior foi a restrição do FIES. Quase que praticamente acabaram o FIES. O FIES tinha 16 bilhões, 15 bilhões de repasse governamental, né, para as instituições considerando as vagas ofertadas, e da noite para o dia o orçamento era 4 bilhões, se gastou 15 bilhões, 16 bilhões no Brasil, e basicamente da noite para o dia passou a ser 1 bilhão. Então foi isso que acabou acontecendo de uma maneira muito cruel com o setor privado, que era subsidiado, efetivamente era subsidiado, só não sabia disso. Então o que aconteceu com o ensino superior? Aconteceu o que a gente está vendo aí no mercado, uma depreciação absurda da qualidade da qualidade do ensino, da dificuldade que as pessoas hoje têm de entender se o ensino superior vale a pena ou não vale a pena. Né? Eu sou um defensor do ensino superior, mas acredito que não é só isso. Eu acho que depende muito de outros desenvolvimentos de competência que o ensino superior hoje precisa se transformar numa construção disso. E aí a gente começa a repensar o que se pode fazer. Quando eu estava inserido naquele contexto, eu saquei rápido. Eu falei, a maior dor é a quebra de receita, é o aumento de inadimplência, e as pessoas precisam se relacionar de uma forma diferente com o nosso cliente, que era o aluno. Então, tudo o que aconteceu de 2015 até hoje no mercado de educação no ensino superior foi decorrente disso. Fora o coronavírus, que é um outro momento agora. Foi decorrente disso. Então, quando você consegue perceber efetivamente qual é o maior dor que o mercado traz, o maior desafio que o presidente da empresa, que o seu chefe, que o diretor, que o gestor, enfim, a maior dor de cabeça, o que tira o sono do seu gestor, é a maior dor do negócio. É a coisa mais importante que existe no negócio. Se você entende isso, se você desenvolve essa capacidade de identificar dores mais relevantes do negócio, você vai direcionar a sua carreira efetivamente para o que é mais importante. E aí você vai perceber que não é o processo, não é a tarefa, não é só as relações, é um olhar diferente. Por quê? Porque é onde está a atenção. A dor vai desenhar, como o Tati falou aqui, o calcanhar de Aquiles, exatamente. A dor é isso aí, é o calcanhar de Aquiles naquele momento, isso muda, tá? Naquele momento é o calcanhar de Aquiles, exatamente. Então, se você consegue enxergar a dor, se você cria essa capacidade de entender qual é o elemento que tira o sono hoje do meu chefe, tira o sono hoje do presidente da empresa, tira o sono hoje do reitor da instituição, tira o sono hoje do diretor do hospital, o que é que tira o sono do cara hoje, ou da cara hoje? É aí que você tem que atacar. É para esse local que você tem que direcionar a sua atuação. A Lari está botando aqui, faz uma live sobre essa técnica. Vou fazer, boa sugestão, Lari. Então é basicamente isso. É para esse olhar, é esse desenvolvimento de competência que você tem que ter.
como investigar a dor do mercado, a dor do negócio, a dor da organização, a dor do contexto que você está inserido ou inserida. É isso que faz a diferença. Então, se a gente for parar para pensar aqui, né, os três elementos que eu trouxe hoje, recapitulando. O primeiro deles eu falei o seguinte: dê atenção à sua carreira. Dê atenção à sua carreira. Todos os dias, comece a dar atenção à sua carreira e comece a enxergar a sua carreira em perspectiva de décadas, não de anos, não de meses, de décadas. Esse foi o primeiro elemento que a gente trouxe. O segundo elemento que eu trouxe para vocês foi justamente a coisa da decisão de carreira, sobre o planejamento e a decisão de carreira. O que é que você precisa trazer como posicionamento em relação à sua própria carreira. E isso exige o quê? Reflexão, autoconhecimento e repetição de padrões. Quando você percebe essa repetição dos padrões, quando você percebe quanto isso lhe incomoda, quando você percebe quanto isso dói em você, que essa é a sua dor, na verdade, você só não sabe disso, você começa a fazer planejamento. Você começa a fazer alguma coisa a respeito, nem que seja ainda no campo das ideias, e depois você vai construir estratégias, ferramentas, etc. para isso. Então, foi o segundo elemento super importante que eu falei aqui hoje. E a terceira parte, não menos importante, foi: descubra a dor do negócio. Descubra a dor daquilo que tira o sono do seu gestor, que tira o sono do presidente da empresa, que tira o sono dos principais gestores, que tira o sono daquelas pessoas que estão hoje com um grande peso, uma grande responsabilidade nas costas de conduzir determinada organização, de conduzir determinada instituição. Então, quando você tem esses três elementos, são elementos simples, e você usa aquela premissa que eu falei lá do fazer o que gosta, só isso, nada mais do que isso, de maneira simples, fazer o que gosta. Eu acredito que muda tudo, muda o jogo, muda absolutamente o jogo, muda absolutamente a maneira como você constrói a sua carreira, a maneira como você constrói a sua trajetória, a maneira como você constrói os seus desafios de vida, a maneira como você de repente começa a encarar a sua vida profissional e com um olhar diferente, principalmente um olhar mais esperançoso de que, sem dúvida, pode ser diferente. Esse momento de quarentena é um momento muito difícil para todo mundo, porque ficar isolado em casa, a gente sabe o desafio que é, né? Principalmente com filho, com idosos, com irmãos, com primos, com tios, enfim, com pais, né? É sempre muito desafiador. Mas esse é um momento também que a gente tem uma oportunidade única. Pela primeira vez na história da humanidade, nós temos a oportunidade global de parar para pensar sobre o assunto. Pela primeira vez na história da humanidade recente, ou pelo menos pela primeira vez da nossa geração, a gente está tendo a oportunidade de dar uma pausa generalizada, certo ou não, apoiando ou não esse isolamento. Eu acho que é um momento que a gente tem de pensar na carreira de uma forma diferente. Então é a maneira que a gente tem, a oportunidade que a gente tem de repensar esse elemento que é tão fundamental na nossa vida. Então vamos aproveitar um momento que ele vai durar pouco. Graças a Deus ele vai durar pouco. Na pior das hipóteses, daqui para setembro já resolveu tudo e aí a gente vai lidar com uma outra realidade. Mas não vai passar disso. Daqui a pouco tem vacina, daqui a pouco erradica isso, passa. Isso vai passar, a gente vai sobreviver a isso. Mas sabe o que é que fica? A reflexão, o aprendizado, a experiência. E aí, grande oportunidade da gente repensar a nossa vida, da gente repensar a nossa carreira. Eu acho que esse momento é um momento muito rico de oportunidades. A Fernanda está falando aqui, seja bem-vinda também, Fernanda. É um momento de oportunidades, é isso aí. É um momento de grandes oportunidades, de mudança das relações de consumo, dos hábitos de consumo, e a gente vai efetivamente ter uma relação diferente com o nosso lado profissional também. E a conclusão que a gente chega depois de tudo isso é: faça diferente agora. Não faça diferente depois, não. Faça diferente hoje. Faça diferente agora. Não espere, não. Sabe? Não precisa esperar. Hoje é o melhor momento. Hoje é efetivamente a melhor oportunidade que você tem de tomar uma decisão que mude a sua vida profissional, efetivamente, que mude a sua carreira. E aí sim, acelere. Acelere na direção que você efetivamente quer. Pessoal, a gente está chegando no fim da nossa live, tem 10 minutinhos. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aproveitem, que aí a gente vai tirando algum tipo de dúvida, se restou aí daquilo que a gente foi falando. Basicamente, se vocês forem escrevendo aqui, eu vou lendo. Mas a gente vai fazer essa live toda quarta-feira, nesse mesmo horário, a princípio, 5 horas.
Acho que é um horário que funciona bem, porque depois tem a concorrência das lives. Né? Semana que vem a gente vai fazer mais, eu vou mandar para vocês também. A ideia que eu criei, na verdade, Carreira Acelerada, justamente para que a gente tenha essa conexão. É aqui que a gente vai buscar se encontrar, é aqui que a gente vai buscar outras maneiras, outros insights, outras formas de ver a nossa vida profissional, de entender como é que a gente pode mudar a nossa realidade, de entender o que pode ser de diferente, sabe? Não aponte o dedo para o outro, não. Tudo isso que a gente está falando é para você, sabe? Não é para ninguém externo, não. É para você mesmo, sabe? A gente tende a dizer assim, fulano é assim. Não, esquece. Esse momento é seu. Esse momento é para você entender bem da sua vida profissional, da sua carreira e daquilo que você precisa construir para você. Não é para ninguém, é para você, sabe? Todos nós temos esse lado profissional para desenvolver, né? Isso é super importante. Então, basicamente, a Débora está perguntando aqui, qual o tema da próxima? Não sei, estou definindo ainda, vai sair. Daqui a pouquinho a gente vai ver, mas provavelmente é um desdobramento dessa. Essa aqui foi mais genérica, foi sobre carreira com de um guarda-chuva maior, e agora a gente vai tratar de elemento a elemento. Eu acho que é super importante a gente ter um desdobramento disso, né? Eu acho que tá legal, foi bem legal, eu gostei bastante. E aí eu queria reforçar com vocês aquilo que eu falei lá atrás do Telegram. Acho que é super importante hoje a gente ter canais de comunicação que funcionem e parar de ter tanta poluição nesses canais que basicamente a gente perde muito tempo e não consegue construir nada. Eu vejo hoje o WhatsApp super carregado, o Instagram super carregado, o Facebook super carregado. Então é bem complicado, é bem difícil você fazer uma triagem desse volume de informação que a gente tem. Então é muito difícil você dar conta de tudo isso e principalmente ver o que é que tem valor do ponto de vista profissional e o que é que é hobby, é prazer e tal. Claro que os relacionamentos todos são importantes, mas o X da questão que a gente tem que ter é de triar essa informação toda. Então, o que é que eu percebo? Eu acho que a gente precisa construir maneiras de trabalhar a informação de uma maneira mais direta. E eu acho que o Telegram é justamente isso. É uma ferramenta que foi construída para trabalhar as informações de maneira mais direta. O canal que a gente construiu lá no Telegram é justamente por isso. Se você ainda não baixou, baixe o aplicativo, você vai ver como é diferente. Ontem eu estava com meu irmão conversando e a gente ficou até acho que 1h30, 2 horas da manhã conversando. E basicamente eu falando com ele sobre o Telegram, porque eu sou fã. Então eu falei, cara, você vai direto ao ponto, o Telegram ele vai trazer informação de qualidade no momento oportuno para você, se você não quiser você não vai ter, são semelhantes à lista de transmissões, e lá no canal eu construí uma maneira de me relacionar com a audiência com áudio, e são áudios curtos, então eu não fico escrevendo texto, porque eu sigo canais que tem texto, até saí de um hoje, e é muito difícil você ficar parando para ler texto, não dá. E você está lavando prato, ainda mais nessa vida de quarentena, você está lavando prato, você bota o áudio para rodar. Você está ali fazendo alguma coisa manual, você está botando o áudio para rodar. Você está fazendo uma planilha, você bota o áudio para rodar. Então é bem interessante, é bem direto. Então sugiro, uma das muitas dicas, que vão lá no grupo do Telegram, o link está lá na bio, eu acho que vale a pena, para a gente ter uma relação mais direta e mais completa a partir daí. A gente vai fazer basicamente uma live toda quarta-feira, a princípio, essa é a ideia. André está botando aqui uma dica, uma live sobre essa seleção de informação para a carreira é uma boa, legal. Muita gente agradecendo. Eu queria agradecer a cada um de vocês também pela paciência, por contribuir com essa construção. É muito legal quando a gente tem essa oportunidade. No futuro a gente coloca umas pessoas aqui para também participarem, acho que vai ser legal. Tati está dando uma dica aqui do podcast, também é uma ideia muito boa. Está no plano também a gente construir um podcast. E aí a ideia é que a gente tenha efetivamente uma rotina, E é um apoio. Por que eu estou fazendo isso, gente, também? Porque é um apoio para quem está em casa, sabe? Está todo mundo trabalhando, está todo mundo na correria, todo mundo sabe. Mas é um apoio, sabe? A gente sabe que informação, conhecimento é uma coisa muito valiosa e eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para usar de forma inteligente. Então a ideia que a gente está fazendo aqui é fazer as coisas com inteligência. O canal do YouTube já tem, hein? Tá? Bota lá, Carreira Acelerada, que já está lá, os vídeos estão todos lá e o YouTube é legal porque a gente está construindo conteúdos mais longos,
Mais para frente eu vou segmentar um pouco mais. A gente vai ter no YouTube conteúdos mais longos, no Instagram conteúdos um pouco mais curtos. Então, gente, se cuidem. Acho que esse momento, eu queria agradecer a cada um de vocês. Se cuidem. Eu acho que esse momento a gente tem que se cuidar, a coisa é séria, não é brincadeira. A gente tem que se cuidar efetivamente, tem que seguir as recomendações das autoridades sanitárias. É para isso que a gente está, tudo isso que a gente está fazendo é para o nosso bem. Não tem ninguém querendo fazer mal a ninguém, é para o nosso bem. Então se cuidem, cuidem das suas famílias, cuidem dos seus pais, cuide de si, sabe? Porque esse momento é um momento realmente que a gente tem que se preocupar, mas a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Fiquem em casa, se puderem, fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus e a gente vai continuar aí na nossa jornada para acelerar a nossa vida, a nossa carreira, para se conectar com o nosso propósito, para ter mais significado naquilo que é tão importante na nossa vida, que é o nosso lado profissional. Beleza? Obrigado por tudo, obrigado por estarem até esse horário aí com a gente. Até a próxima semana e fiquem ligados que a gente vai continuar produzindo conteúdo de qualidade, conteúdo de valor. A gente está em todas as redes sociais, todas hoje, a gente pode dizer, só não está no TikTok ainda, porque é mais desafiador. Mas a gente está praticamente em todas as redes sociais, vale muito a pena você usar a rede de sua preferência. Tem um site nosso também lá, em que a gente também faz o cadastro dos e-mails da galera que está a fim de ter informação mais profunda, mais direta também, www.carreiraacelerada.com.br. Dá uma visitada lá, tem muita coisa de valor que a gente vai construindo também. Beleza? Obrigado por tudo. Boa noite, né? Começamos com a tarde, chegamos na noite e até a próxima. Grande abraço.